E aí pessoal, tudo tranquilo, tudo beleza? Estamos aqui com uma atualização rápida, né? Mais um vídeo do carro. Primeiramente, documentos em mão, documentos 2016 e no meu nome. Por que eu demorei tanto para conseguir esses documentos? Bom, eu fiquei muito desconfiado, fiquei muito paranoico mesmo com a questão da legalidade do carro, porque depois que eu descobri que o dono havia mentido sobre algumas coisas, eu fiquei muito paranoico mesmo, né? Eu achei que ele pudesse estar mentindo sobre o histórico do carro também. Já tinha conferido o número de chassi, número de motor, etc. E tudo mais que eu podia conferir antes de comprar o carro eu tinha conferido. Porém, fiquei mega desconfiado e resolvi não transferir os documentos para mim logo de cara, né? Felizmente, a gente não tinha aberto um comunicado de venda e estava tudo no nome dele ainda. Então eu arranjei um tempo finalmente para falar com um conhecido meu, vistoriador, para a gente fazer uma vistoria sem ser definitiva, porque se eu levasse o carro no Detran, ou levasse o carro numa vistoria qualquer, particular, já com a intenção de transferir o carro, e eles descobrissem alguma coisa, né, ia ter bastante problema para mim. Então eu fiz uma espécie de pré-vistoria para, se o cara encontrasse alguma coisa ilegal, ou alguma sujeira, alguma adulteração, assim, né, uma coisa ilegal, o carro ainda está totalmente no nome do dono anterior e sem comunicado de venda aberto. Então podia me livrar do carro e o problema seria totalmente do proprietário antigo. Meu amigo do Detran, ele falou que felizmente o carro apenas foi mal cuidado. O carro não tem nenhuma ilegalidade, nenhuma adulteração, né? Em termos de motor, chassi e estrutura, ele não teve nenhuma tragédia no histórico e também não foi adulterado. Então fiquei muito mais tranquilo e aí sim, finalmente, né, fora do prazo, transferi os documentos. Preferi pagar a multa por ser fora do prazo do que correr o risco de o carro ter alguma ilegalidade e estar na minha mão. Então assim eu posso investir no carro, posso consertar o carro se eu quiser, sem medo de a polícia vir aqui e apreender o carro e acabar me prendendo também porque eu estava com um carro que foi adulterado, né? Então muito provavelmente roubado. Então felizmente esse não é o caso. Segunda coisa é isso aqui. Isso aqui é o orçamento da oficina para fazer o reparo dele. Tá? Tem duas páginas aí de peças e mão de obra. Eu tenho mais uma página minha. Não, essa aqui não. Eu tenho mais uma folha minha com algumas perguntas e algumas anotações e mais algumas coisas que eu percebi que precisam ser feitas no carro também. E na verdade tem mais duas folhas de anotações minhas, mas que não estão aqui agora. Então tem muita coisa mesmo para fazer no carro. E o mecânico falou comigo essa semana, falou que esse orçamento aqui não é uma coisa para eu ir lá e fazer. Então por que ele fez um orçamento se não é para eu ir lá e consertar com ele o carro? Esse orçamento é só para eu ter uma ideia do que ele encontrou após desmontar parcialmente o carro. Ele falou, com certeza desmontando o carro todo ele vai encontrar mais coisas, né? Isso aqui só é 3 a 4 vezes o valor de tabela do carro. Então para consertar eu teria que pagar 3 a 4 vezes o valor de tabela do carro. E ele me falou que ele me falou o seguinte, cara, toda vez que eu recebo um carro nessa condição, assim como eu tenho um carro agora que acabou de chegar algumas semanas atrás e vai ficar alguns meses aqui para restaurar, toda vez não é só isso. Eu desmonto o carro todo e aí encontro isso e mais as coisas do motor e do câmbio, etc, né? Então, não é 3 a 4 vezes o valor do carro. É mais ou menos 8 vezes o valor de tabela do seu carro para consertar um carro nesse estado. Então, não venha fazer só isso, né? Se você for fazer só isso, é muito lucrativo para mim, porque primeiro isso aqui é uma renda garantida durante alguns meses, é um lucro garantido para mim, e depois você vai ficar voltando aqui toda hora, porque o carro não vai estar totalmente acertado, né? Para você ter um carro equilibrado mesmo, todas as peças precisam estar funcionando em harmonia. Não, senão alguns defeitos vão voltar, né? Por exemplo, quando você tem sei lá, um escapamento furado, você conserta o escapamento, você vai ter que voltar lá depois, porque provavelmente a mesma coisa que causou o furo no escapamento não foi resolvida ainda, você simplesmente tapou o buraco no escapamento, né? Então, isso aqui você resolve uma parte, mas provavelmente as coisas que causaram esses problemas ainda vão estar lá, né? E muito em breve você vai ter problemas de novo. Muitas dessas coisas aqui vão voltar a precisar ser trocadas e precisar ser resolvidas. Então, você está disposto a gastar 8 vezes o valor de tabela do carro? Falei, não, bicho, não estou disposto a gastar 8 vezes o valor de tabela do carro. Pelo menos não agora. O pessoal me fala assim, pô, cara, você é louco, você comprou um carro velho, tá com problema. Bom, isso eu expliquei no primeiro vídeo que
tinha muita coisa que estava disfarçada nele. Eu dei uma volta no carro e não tinha encontrado a maioria dessas coisas. Tinha dado uma volta no carro e o carro me parecia muito bom, né? Tava bom de dirigir, inclusive, né? E eu tava cansado, né? Tinha olhado já uns 20 carros, olhei esse aí, mas não com toda a cautela que eu olhei o primeiro carro, por exemplo, quando eu tava com bastante paciência e energia. Então isso foi um erro. Eu digo assim, se você está cansado de olhar carro que está procurando um modelo raro ou alguma coisa assim, não olhe mais carros naquele dia, naquela semana, naquele mês. Talvez você vai perder a oportunidade, mas tudo bem. É melhor você estar descansado, estar com as energias renovadas para ir lá olhar com paciência do que comprar um carro assim, né? Tem um amigo meu até que tinha comprado 7 Fuscas, tinha bastante experiência. No 7º Fusca ele estava cansado, achou que já sabia tudo de Fusca, foi lá e comprou um carro que também ia precisar de uns 40, 50 mil reais para consertar. E ele falou, eu devia ter esperado, talvez até perdido aquela oportunidade e ido olhar outro dia mais descansado para poder ver, encontrar todos os problemas, né? Não só olhar superficialmente, né? Então, não estou disposto a fazer isso, mas muita gente acha que eu estou estressado ou estou precisando de um carro, ou alguma coisa assim. Não é o caso. Isso aqui é um projeto divertido, né? Um carro que eu sempre gostei e esse projeto não vai entrar no lugar de outras coisas da minha vida. Eu não vou tirar dinheiro de outras coisas para fazer isso. Simplesmente quando eu puder, eu trabalho no carro. Então, eu não desisti, eu apenas adiei, né? Tendo em vista que eu não estou disposto a gastar esse valor agora, nem posso gastar esse valor, na verdade. Então, eu adio, mas eu não desisto. Inclusive o mecânico falou que você não precisa desistir, mas você não deveria fazer um conserto parcial do carro agora. Que foi bastante honesto da parte dele, né? Porque ele poderia simplesmente pegar a oportunidade de lucro, de fazer tudo isso e ainda depois me ter como cliente recorrente, indo lá toda hora resolver problemas e problemas e nunca ia acabar e ele ia ter uma fonte de renda garantida aí durante muito, muito tempo, né? Foi bastante honesto da parte dele não fazer isso. Ele é um cara que trabalha com carros da minha família há muito tempo. Vou deixar até os detalhes aqui da oficina na descrição do vídeo, caso alguém queira ir lá. Porque um cara que está sempre se certificando, né, renovando em termos de habilidade. Ele tem contrato com os fabricantes para receber o material de manutenção e o treinamento de manutenção, às vezes antes do carro lançar. Então, antes do modelo lançar, ele já está credenciado para trabalhar com o carro, né? E ele nunca dá um ok no carro sem o carro estar realmente confiável, né? Eu já vi ele trabalhar em outros carros na oficina, ele tem um padrão bastante alto, ele não só resolve superficial, ele procura o erro, se ele não conseguir encontrar o erro, ele volta a estudar, a treinar, né, para aí melhorar suas habilidades e melhorar seus conhecimentos como mecânico para poder então conseguir resolver o erro, né? Se for o caso, ele pede ajuda a outros também que já trabalhando com aquele modelo de carro para estar conseguindo isso aí. Então ele é um cara que ele não está interessado só no dinheiro e isso é bastante raro, né? Ele tem uma ética de trabalho bastante rara. E é isso aí. Não desistir do carro. Eu dificilmente desisto de alguma coisa, né? Eu posso demorar anos para conseguir, mas eu consigo e prefiro me sacrificar e fazer as coisas assim do que ter o desgosto do arrependimento de não ter tentado, não ter dado tudo que eu podia dar, né? Eu aceito até fracassar. Se eu der tudo e não conseguir, pelo menos eu tenho consciência de que eu tentei tudo que eu podia tentar. Mas é isso aí. Então o carro tá adiado, mas não tá cancelado. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado por assistir. Até a próxima e tchau.